todas tuas enfermidades. Quem redime tua vida e coroa de fidelidade é Ele. É Ele quem perdoa a tua maldade e sara todas tuas enfermidades. Quem redime tua vida e coroa de fidelidade. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força, pra sempre, amém. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força, pra sempre, amém. Amém? Deu pra aquecer? Essa foi só pra aquecer, pra começar a movimentar aí o esqueleto. Aí você vai fazer assim. Se você ainda estiver um pouquinho duro, você vai fazer assim, ó. Faz assim, ó. Se solta, se solta, se solta. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostrar ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostrar ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Vem com Josué lutar em Jericó, em Jericó, em Jericó. Vem com Josué. Agora você vai puxar a pessoa que tá do seu lado e fala assim, ó. Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. E cerquem os muros para mim, pois
Jericó chegou ao fim. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, em Jericó, em Jericó. Vem com Josué. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Aleluia, aleluia. Agora você vai fazer o seguinte: você vai dar mais um passo, amém? Você vai pegar na mão que está, na pessoa que está do seu lado. Pega aí, agarra na mão dela. Aí tu não solta. Aí sabe o que é que você vai fazer? Olha pra ela. Olha aí pra ela. Você vai falar assim, ó: ei, irmão, nós estamos na casa do Senhor, e na palavra do Senhor diz: alegrai-vos a todo aquele que vier à casa do Senhor. Aí você vai puxar ele para se alegrar contigo, amém? Ó, esse espaço aqui tá livre. Você pode sair das cadeiras, pode vir pra cá, amém? Essa daqui eu tenho certeza que todo mundo conhece, não tem desculpa. Com o Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o cântico da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos-se, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o cântico da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Ela é arma e escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, e com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Ela é arma e escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, e com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Porque quem é Deus, se não Senhor? E quem é rochedo, se não nosso Deus? Perseguir os
vez, chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho. Vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância. E mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância. E mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão chegando, estão chegando. Agora você vai dançar, amém? Você vai fazer o seu passo mais bonito ou mais feio, mais louco, sem se importar, amém? Essa hora é a hora de dançar. Pega a pessoa que está do teu lado e chama ela para dançar contigo. Vai, ó. Oh, estão chegando. Por que não dançar antes de ver? Se eu já posso celebrar antes de acontecer. Por que não dançar antes de ver? Se eu já posso celebrar antes de acontecer. Por que não dançar antes de ver? Se eu já posso celebrar antes de acontecer. Eu quero ouvir o baixo agora, celebrando ao Senhor, vai. A guitarra. Agora aumenta esse teclado, aumenta o teclado. Agora a bateria, cadê a bateria? Antes de ver, se eu já posso celebrar antes de acontecer. Por que não dançar antes de ver? Por que não pular? Por que não pular antes de ver? Se eu já posso celebrar. Se eu já posso celebrar antes de acontecer. Estão vindo tempos de abundância. E mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância. Estão chegando, estão chegando. Como é que está vocês? E o coração de vocês? Hoje eu vim falar de coração. De coração para coração. Eu nunca tive tanta dificuldade para fazer uma palavra. Estou confessando isso aqui para vocês. Normalmente as palavras elas costumam ficar dentro de mim. E eu consigo, se eu esquecer o meu caderno, mesmo assim eu prego, porque a palavra está
dentro de mim. Mas essa semana, querido, vou confessar para vocês, vocês são meus irmãos, vou confessar para vocês, nunca tive tanta dificuldade para fazer uma palavra. Ainda bem que algumas irmãs pegaram junto comigo em jejum e oração. E o negócio nos 45 do segundo tempo fluiu. Então eu espero que abençoe vocês. E que vocês estejam com ouvido, como diz o Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Que o Espírito Santo quer dizer para a igreja. Essa palavra de hoje, querida, ela é um alerta para nós nesse tempo. Tempo de tantas coisas, tempo de tantas distrações, tempo de tantas pressões. A gente esquece de olhar para dentro da gente. E esquece de olhar aonde está o nosso coração. Eu não tenho como fazer essa pergunta para vocês individualmente, mas se eu perguntasse para você agora, onde está o seu coração? Você saberia me responder? Hoje, onde está o seu coração? E essa pergunta, querida, é algo importantíssimo para a gente saber. Porque se a gente não sabe onde está o nosso coração, nós estamos numa posição de perdido. Nós não sabemos para onde vamos. Eu não sei aonde é que eu vou colocar toda a minha energia, toda a minha força. Por quê? Porque eu não sei onde está o meu coração. Então, hoje eu quero que a igreja escute essa conversa que a gente vai ter aqui, se analise e busque dentro de você essa resposta, se você não tem. Porque se você não tem essa resposta, há uma porcentagem muito grande de você estar perdido. Não perdido na questão de não estar salvo, mas perdido na questão de não ter foco, de não saber para onde eu estou indo. E quem não sabe para onde está indo, pessoas e até o nosso inimigo, o diabo, pode levar para qualquer lugar. Nós que somos filhos de Deus, nós temos que saber, temos que ter firmeza de saber para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo e qual o propósito que nós temos e aonde nós queremos chegar. Isso é algo importantíssimo que tem que estar muito certo dentro do nosso coração. Vamos ler aqui Mateus capítulo 6. Capítulo 6, o versículo é 19. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração, o vosso coração. Uma reunião esses dias, o pastor falou a respeito desse texto e ele disse que teve assim um vislumbre de algo um pouco diferente do que está escrito. Segundo ele, achava que essa frase deveria ser onde está a sua riqueza, aí tem que estar o seu coração. Ou seja, o seu coração, onde estiver o seu coração, é o lugar onde você consegue prosperar. Se o seu coração não estiver naquele lugar, não há como prosperar. Aqui nesse texto, ele diz: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Esse tesouro aqui, ele não está falando simplesmente de dinheiro, de finanças. Mas ele está falando daquilo que você considera valioso, tesouro. Aquilo que você considera valioso, aquilo que você considera importante. O que você considera valioso e importante, o seu coração vai estar aí. Lembra que eu perguntei aonde é que está o teu coração? Se você não sabe hoje responder essa pergunta,
talvez você consiga respondê-las naquilo que você está colocando, empregando a sua energia, a sua força, o seu tempo, a sua atenção. Mas essa frase do pastor ela é interessantíssima. Por quê? Porque se o nosso coração não estiver em algo, não há prosperidade. Imagina, querido, tu está num trabalho onde você tem que dar lucro para o teu patrão, você tem que ter dinheiro para a sua família, evoluir na sua carreira, naquele trabalho, mas o teu coração não está lá. Isso é uma tremenda dificuldade. Por quê? Porque dificilmente, como o teu coração não está lá, não está envolvido naquilo, tu vai prosperar nesse lugar. Então, assuma a importância de nós sabermos aonde está o nosso coração. O pior, querido, sabe o que é? É que às vezes a gente não sabe. Eu tive com um amigo esses dias, conversando com ele, e ele se diz não ateu, mas ele se diz não religioso, não adepto a nenhuma religião. E toda vez quando eu estou com ele, me dá uma tristeza no meu coração. Por quê? Porque aquele homem não tem o coração dele em nada. E é triste, querido, você ver uma pessoa que não tem um coração colocado em lugar algum. Esse cara está o quê? Esse cara está sem rumo. Ele está perdido. Vê muitas coisas, olha muitas coisas, se envolve com muitas coisas, mas o coração não consegue encontrar o coração dele em nada do que faz. Isso é triste. Por isso essa palavra hoje para a gente refletir a respeito disso. Queridos, nós sabemos que o coração, literalmente falando, o coração ele é a bomba do nosso corpo que lança o sangue para todo o nosso corpo. Se ele para, a gente morre. Não há vida. Literalmente, nós sabemos que é isso. Né? Mas figurativamente, digamos assim, na Bíblia e em outros lugares, é claro, o coração ele seria o centro dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas emoções. Né? Mas para não dar confusão na cabeça de quem está fazendo a classe dos novos, eu estou falando no sentido figurativo. Porque nós, de fato, sabemos que onde estão os nossos pensamentos, nossas vontades e emoções, é aonde? Na alma. Né? A fonte, né? O centro das nossas vontades, pensamentos e emoções, de fato, é a alma. Mas a Bíblia fala a respeito do coração, de forma figurada, como centro da vontade, né? e do pensamento e das nossas emoções. Tanto que a Bíblia nos manda a gente guardar o nosso coração, proteger o nosso coração de tanta importância que ele tem, de tão importante que ele é. Tá bom? E, queridos, vocês se lembram da história do jovem rico? A história do jovem rico, ela é uma história que nos mostra um pouco a respeito disso. O jovem rico, todos sabem, chegou para Jesus, perguntando como fazia para ganhar a vida eterna. Né? Como ele fazia para ganhar a vida eterna, e ele manifestava em seu coração um desejo de seguir a Jesus. Mas aí Jesus começou a conversar com ele. Né? E aí começou a dizer, obedeça os mandamentos. Aí o jovem rico pergunta, quais, Senhor? E ele começa a dizer, não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Começa a falar dos mandamentos e o jovem rico diz, eu sigo todos, desde muito novo, que eu obedeço a todos. Aí Jesus concorda, porque não fala contrário, e diz assim, mas te resta uma coisa, vende todas as tuas riquezas, tudo que tu tem, e me segue. E a Bíblia fala que nessa hora o semblante do jovem rico caiu. Por quê? Porque ele tinha o coração dele naquilo que ele tinha construído aqui na terra. Né? Então Jesus, com aquela conversa com o jovem rico, ele conseguiu mostrar para o jovem rico aonde de fato estava o coração dele. A impressão que o jovem rico tinha é que o coração dele estava em seguir o Senhor. Tanto que ele foi lá e herdar a vida eterna. Era isso que estava no coração dele, mas o Senhor conduziu
e o levou a perceber que, de fato, o coração dele estava naquilo que ele estava construindo aqui na terra. Por isso a importância, querido, de nós também refletirmos a respeito de onde de fato está o meu coração. Onde de fato está o meu coração. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13, é aquele texto que fala... Vou abrir aqui. Jeremias 29, 13. Alguém encontrou? Diga assim, eu. Pois leia aí, bem alto, quem encontrou. Eu não encontrei não, nem vou procurar agora não. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, o Senhor aqui está dando uma chave para nós. Uma chave importantíssima. Quem aqui quer ter comunhão com o Senhor? Quem aqui quer ter o Senhor como seu companheiro? O Senhor como presença assídua todo dia? O Senhor está dizendo, quer me encontrar? Quer me achar? Envolve teu coração. Não tem outro jeito de me achar. É envolver o teu coração. Em buscar com toda a tua força. Com todo o teu ser. Com tudo aquilo que há dentro de ti. Me busca. Porque se tu me buscar com todo o teu coração, o Senhor nos garante. Você vai me encontrar. Daí a importância, querido, da gente saber como está o nosso coração, principalmente com relação ao Senhor e às coisas do Senhor. Falando de coração, é muito comum, nós que somos crentes e evangelizamos, a gente chegar para o irmão e dizer assim, irmão, dentro do teu coração há um vazio. E esse vazio é a medida exata de Deus. Quem já fez isso? Dentro do teu coração tem um vazio. E esse vazio é a medida exata que cabe ao Senhor. É legal, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas, esses dias que eu estava dizendo para vocês que eu estava com dificuldade de desenvolver a palavra que eu vinha trazer tinha outro tema. E eu para outro rumo. E o Senhor acabou me trazendo para cá. E eu acordei de manhã, 5 horas da manhã de sábado. E ele começou a falar comigo a respeito desse vazio. Esse vazio que a gente chega para as pessoas e diz, ó, tem um vazio dentro do teu coração que é do tamanho de Deus. E ele começou a falar a respeito desse vazio. E quando ele começou a falar a respeito desse vazio, ele disse, esse vazio tem um nome. Esse vazio tem um nome. E o nome é ausência. Ausência. Queridos, se tem uma coisa que é difícil, é nós entrarmos para dentro de nós mesmos e conseguir identificar dentro de nós mesmos problemas, aquilo que nos barra, aquilo que nos limita, aquilo que nos deixa triste. Cada pessoa tem um tipo de ausência dentro de si, uns mais, outros menos, por causa da vida de que cada um levou. Mas uma coisa é certa, cada um tem um tipo de ausência dentro do seu coração. E eu quero falar um pouco de ausência com vocês hoje, porque o Senhor falou comigo, mas eu vou falar de ausência para te mostrar a presença. Eu não vou falar de ausência para filosofar sobre a ausência. Para nós refletirmos filosoficamente sobre a ausência. Mas eu vou te falar de ausência para te mostrar a presença.
Por quê? Qual é o contrário de ausência? Presença. Contrário de ausência, ou no português, quem está aí no colégio, eu já faz muitos anos que saí do 2º grau, mas é o antônimo, não é antônimo? É isso? Aí, me lembrei. Antônimo. O antônimo de ausência é presença. Então, se você vai se identificar com essas coisas que eu vou falar aqui a respeito de ausência, se você se identificar com elas, então você já tem aqui o quê? O antídoto. Você já tem o antídoto. Você tem esse vazio, está sofrendo com essa questão da ausência, presença. A ausência só se cura com presença. Sobre a ausência, sobre esse vazio que há no nosso coração. Irmão Oswaldo, por que você diz que há no nosso coração? Não, porque no meu há. Não sei se no seu não há. Aí, o vazio que eu estou falando aqui, querido, não é um vazio de Deus, certo? Não é uma ausência completa de Deus. Apesar de nós sabermos que Deus quer nos buscar, está próximo de nós, quem aqui não acordou um dia achando que Deus está bem distante? Eu já acordei. Já teve período na minha vida que eu disse, cadê o Senhor? Mesmo sabendo que Ele estava ali, mas parece que desconectou. Quando a gente vai saber a respeito de Deus, quando a gente é criancinha, a gente é ensinado que Deus é o papai lá do céu. Quem é Deus? Deus é o papai do céu, mora lá no céu. Querendo ou não querendo, querido, isso nos dá um relacionamento com Deus distante. Ele está onde? Ele está lá no céu. E eu aqui, ele lá no céu. É um Deus aparentemente distante. Mas no final a gente vai falar a respeito de como Deus fez de tudo, preparou tudo para não ser esse Deus lá no céu, distante, mas para ser um Deus presente na nossa vida. Como Ele arquitetou durante todo o tempo para Ele ser um Deus presente na nossa vida. Isso a gente vai encontrar em toda a Bíblia. O que Deus planejou para que Ele fosse um Deus presente na nossa vida. Mas sobre a ausência. O que é ausência? Nós já falamos aqui, a ausência é falta, é escassez, e é literalmente falta da presença. A ausência é falta da presença. Presença de quê? De diversas coisas, querido. Por exemplo, quem perdeu mãe e pai cedo é órfão. Foi órfão, né? E essa é uma ausência que se carrega para a vida toda. Criança que foi criada desde cedo sem pai e sem mãe. Aqueles que foram criados também sem pai ou só com a mãe, a gente vê que aqui na nossa igreja é uma coisa quase constante nos nossos eventos de Quero Te Ver, o assunto da paternidade. A ausência da figura do pai na nossa vida. E as feridas e o que aquilo causa durante toda uma vida. Mas a ausência ela pode estar até com a presença. Como assim, irmão Oswaldo? Você pode ter pai, ele morar contigo, está todo dia na tua casa, mas mesmo assim ele é ausente. E da mesma forma te causa problema, te causa ferida. E esses aqui, queridos, são vazios que vão se estabelecendo no nosso coração durante nossa vida. E o maior problema disso tudo, sabe o que é? É a forma como nós lidamos com ele. Porque para a gente lidar com esse vazio, que a gente, na verdade, nem sabe exatamente o que é, a gente busca recursos, formas de preenchê-lo. E aqui é onde está o ponto. Aqui é onde está o problema. Como eu disse, a gente fala, nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. Mas, na verdade, o que acontece
é que a gente procura preencher esse vazio com tudo no mundo, menos com Deus. Tudo no mundo a gente tenta fazer para preencher essa ausência, para preencher esse vazio. Veja você, sou um homem eu com 53 anos, e o senhor vem falar comigo sobre ausência. 53 anos. Será que ainda dá para resolver esse negócio? Dá. Quem está falando, né? Agora o problema, querido, é que você não sabe identificar o ponto. Qual é o ponto? Né? Por exemplo, eu, na minha personalidade, eu sempre fui um cara melancólico. Vocês sabem o que é melancólico, né? Eu sou brincalhão, eu sou alegre, eu sou meio palhaço, mas eu tenho uns períodos de melancolia. Eu sempre encarei isso como uma coisa normal, é o meu jeito, a minha personalidade é melancolia. Todos aqui sabem o que é melancolia, né? É tipo o quê? É tipo o cara que não é crente, quando ele está melancólico, ele bota um brega e vai beber cachaça. Graças a Deus eu sou crente. Aquela coisa, aquela tristeza, aquela coisa melancólica, ninguém me quer, ninguém me dá um picolé. Hoje eu amanheci me sentindo a bolacha quebrada do pacote da creme crack, essas coisas. Que acolá eu tenho dessas coisas. Aquela coisa que o pessoal fala assim, curtiu uma fossa. Né? Curtiu um negócio assim, né? Foi, não foi, isso brota dentro de mim. Eu já com 53 anos, e eu tenho certeza que aqui tem muita gente que se identifica com isso também. Às vezes está tudo bem. Está tudo bem. Bolso cheio. Tudo indo bem. Você amanhece o dia, olha para o céu e diz, oh dia, oh vida, oh céus. E começa aquele negócio dentro de você e você não sabe o que é. O Espírito Santo veio hoje trazer uma clareza, que isso é falta. Eu não vou conseguir dizer para você falta de quê. Mas o Espírito Santo e você, dentro do seu quarto, pode buscar resposta a respeito disso. Isso é algo, querido, que nós precisamos consertar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Porque nós corremos um risco de viver uma vida toda nesse lugar. E saiba de uma coisa, o lugar da ausência é um lugar onde você se encontra perdido. Por quê? Porque aquele lugar da ausência é um lugar onde você se encontra desanimado, sem força de reação, sem foco. E o pior de tudo, o diabo sabe disso. E ele vai, no ponto. Ele utiliza da ausência como arma para te aprisionar e com um único objetivo, te deixar separado de Deus. Por isso a importância da gente identificar esse troço dentro do coração da gente e resolver esse problema. Se vocês lembrarem, querido, a gente vai para o livro de Gênesis. Nós vamos para o livro de Gênesis. E lá em Gênesis, o Adão, ele não tinha ausência de nada, não era? Estou certo? Quem queria ser o Adão e morar no paraíso? Porque lá não tinha falta de nada. Não era assim? Então Adão era para ser o quê? O cara mais feliz da face da terra. Até porque só tinha ele, né? Mas era para ser o cara mais feliz da terra. Né? E se não já bastasse isso, o Adão tinha a presença literal de Deus passeando no jardim. Todas as tardes. E o que faltava para esse cara? A palavra diz, não diz que Adão reclamou. Eu não consegui achar lugar que fala que Adão reclamou. Adão não reclamou. Pelo menos eu
Não consegui achar. Se vocês conseguirem achar, depois vocês me mostram. Adão não reclamou, dizendo que estava sentindo falta de mulher. Eu não consegui identificar isso. Né? Mas a palavra diz que Deus percebeu, talvez o Adão estivesse lá. Né? Eu acho que tem um pastor aí que fala a respeito disso, que Adão estava rebolando uma pedra dentro de um lago. Né? Tem um pastor que fala isso, parece, né? Bolando uma pedra dentro do lago, olhando os outros bichinhos, o porco com a porca, o cavalo com a égua. Né? Cada um tinha a sua companheira. E o pobre do Adão só lá, rebolando pedra, estava para entulhar o rio do homem, né? Acho que tem um pastor que fala sobre isso aí, não sei se é o Cláudio Duarte. Então a gente não sabe exatamente se Adão reclamou para Deus. A palavra não fala, né? Mas Deus resolveu o problema de Adão fazendo Eva. Né? Não sei se resolveu. Resolveu? Resolveu. Que é esse, gente, brincando. O que seria de nós se não fosse vocês, mulheres? Já pensou, macharada? Só homem na face da terra? Nós ia também entulhar um bocado de lago, né? Ia jogar um bocado de pedra por aí, né? Mas não. Deus olhou para Adão e resolveu fazer a mulher. Resolveu um problema e transformou um bocado, né? Mas, no final das contas, a mulher é para nós... Isso aqui não está no script, sabe? A mulher é para nós solução e problema ao mesmo tempo. Mas o que seria de nós sem vocês, né? Voltando. Essa parte não estava no script. Adão não tinha ausência de nada. Até a mulher o Senhor fez para ele. Mas, se você perceber, o diabo, a serpente, ela conseguiu colocar na mente de Adão e na mente de Eva que eles precisavam de alguma coisa. Conseguiu colocar na mente deles que eles tinham sim algo que faltava a eles. Algo que era uma ausência de algo. Eles precisavam de algo que eles não tinham. Eles estavam supridos. O paraíso era um lugar de suprimento. Era um lugar da presença de Deus. Eles estavam ali com tudo. Eles com certeza não sofreriam com essa questão que a gente está falando desse vazio, da ausência. Mas a serpente, que é o diabo, conseguiu colocar na cabeça deles que tinha algo que eles não tinham. Criou uma ausência, que era o quê? Conhecer sobre o bem e o mal. E aí todo mundo já sabe, foram lá, pegaram, comeram do fruto, deu ruim. Querido, o diabo continua fazendo isso hoje comigo e com você. Todos os dias. Colocando na nossa cabeça que nós precisamos de diversas coisas. Fazendo a gente sofrer por causa de diversas coisas que nós, segundo a conversa do diabo, não temos. Ai, nós não somos amados. O meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Eu sou o irmão que meu pai rejeita. E coisas desse tipo o diabo coloca no nosso ouvido todos os dias, criando, muitas vezes, uma ausência, algo que não é verdade, mas que a gente acaba comprando como verdade. E isso traz muito sofrimento, isso traz, como eu falei, barreiras que se coloca onde a gente não cresce, tanto na nossa vida secular, como na nossa vida com Deus. Por isso a importância da gente identificar essas coisas. Mas como eu falei para vocês, existe um antídoto. Existe um antídoto para a falta, para a ausência. Esse antídoto é presença. E presença de quê? De Deus. E o que essa palavra hoje quer trazer para o coração da gente, querido, é que se nós continuamos sofrendo
mesmo estando tudo bem, está tudo legal na tua vida, e aquele sentimento de que tem alguma coisa que não está legal, aquela tristeza que não se sabe de onde vem, aquela falta de perspectiva, aquela falta de rumo, alguma coisa que não está certo, nós precisamos corrigir isso aqui. E se está acontecendo isso, querido, nós temos que aumentar a presença. Porque quando o nosso coração está vazio, nós o enchemos de diversas coisas. E o que é que acontece? Se eu tenho carência de amor, se algo na minha vida aconteceu para que eu não me sentisse amado, eu vou buscar desesperadamente por toda a minha vida amor. E nesse amor que eu vou buscar, existe algo de uma aceitação, que eu vou buscar a aceitação das pessoas, vou desejar a aceitação das pessoas, vou, às vezes, sair de características minhas, coisas que eu acredito, para poder agradar pessoas, para ser amado e para me sentir amado. Outros vão buscar nas drogas, outros vão buscar na bebida, outros vão buscar no sexo, ou seja, eu vou tentar preencher aquele negócio com qualquer coisa. Ou então, se eu tiver um marido que tem algum dinheiro, eu vou para o shopping. Mas o que acontece de fato, querida e queridos, é que por um tempo você se alegra. Por um tempo você se completa. Mas passa-se os dias, lá está você, no mesmo lugar da ausência. De novo. E eu posso garantir para você, é frustrante. Por que é frustrante? Principalmente para nós. Porque nós conhecemos a palavra. Nós sabemos que nós temos o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é resposta. Nós sabemos que o Senhor é cura. E mesmo assim, lá estou eu. De novo, no lugar da ausência. E aí aquele fedorento do diabo vem no meu ouvido e começa a dizer, viu? Tu não é o crentão? Tu não é o ministrão da palavra, do louvor? Tu não é o cara da intercessão? E como é que tu está assim? Nesse estado aí? Coloca a nossa estima, a nossa moral lá embaixo. E a gente fica se achando o último dos crentes. O desânimo bate à nossa porta. A tristeza bate à nossa porta. E essa é uma vida, querido, muito difícil e complicada de se viver. Por quê? Porque ora você está aqui, 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 ora você está aqui. Isso causa um desgaste dentro de você terrível. E tem um objetivo principal, que é o quê? Minar a tua fé. Tirar a tua alegria. Alegria, e nós sabemos, querido, que felicidade e alegria é uma coisa que nós não vamos viver 24 horas por dia. Que a própria Bíblia nos garante que no mundo nós teremos aflições. Então nós não vamos estar alegre, sorridente, completo e satisfeito durante toda a nossa vida, durante todo o nosso tempo. Mas viver, vezes após vezes após vezes, nesse lugar da ausência, nós não precisamos disso. Não precisamos aceitar isso. A gente tem que se revoltar contra isso. E quando eu falo revoltar, eu estou falando revoltar no nosso espírito. Eu não aceito viver nesse lugar de falta, de escassez, de ausência, onde o diabo me oprime, onde o diabo me impede de avançar. Queridos, esse dia, o Senhor às vezes fala com coisas simples. O Senhor fala com coisas simples. O Davi está morando comigo lá em casa, está com uma semana.
Se o Davi está morando, o meu netinho também está comigo, né? Eu quero saber quando ele for embora, como é que eu vou fazer. Porque ô dificuldade agora. Ele acorda, a primeira cara que a gente vê, ele acordando, os pais dele já estão lá, ele, ó, de braço aberto para mim e para a avó dele. O que é que nós vamos fazer quando ele for embora? Vamos ter que se acostumar. Ele talvez se acostume bem ligeiro sem a gente, mas a gente se acostumar sem ele vai ser mais difícil. Como o Davi foi para lá, levou o neto, levou também quem? O cachorro, que é o menino. Levou o menino. O menino de manhã pode nem ouvir minha voz. Quando o menino escuta minha voz, já fica gritando, chorando, querendo que eu vá levar ele para passear. Todo dia agora eu tenho mais essa obrigação, levar o menino para passear. O menino se acostumou. Antes do menino chegar, o menino é o cachorro, viu? Não é o Dom. Se lembre que o cachorro do Davi é o menino. Quando eu falo do menino, eu estou falando do cachorro. Então o menino chegou lá em casa, e aí eu comecei a pensar, não, eu tenho que inventar um jeito de deixar o menino no beco, no corredor, sem ele entrar dentro de casa. Aí eu criei um negócio de madeira, tipo uma gradezinha, improvisei, né? Arranjei umas madeiras lá na rua mesmo, que tem um cara que trabalha com móvel, arranjei umas madeiras e fiz uma madeirazinha dessa altura assim, ó. E coloquei uma madeirazinha que roda e trava aqui na coisa da porta. Mas é bem molinha aquilo ali, é só para ele não passar. Querido, ele chega na madeira e fica e não passa. E aí Deus falou comigo com esse negócio aqui. Deus disse assim, quando você está no lugar da ausência, você é como esse cachorro aqui na madeira. Por quê? Você é barrado ali, naquele local. Se o menino bem soubesse, bastava ele fazer assim, ó. A madeira caía, ele passava. Mas ele está limitado por aquela madeirazinha que eu criei, frágil. Ele está limitado por aquilo ali. Quando nós estamos no lugar da falta, quando nós estamos no lugar da ausência, o que acontece é isso, nós estamos limitados pela madeirinha que o diabo colocou, que a gente não sabe que nós temos força suficiente para derrubar. Até porque o Senhor é a nossa força. Mas se nós descobrirmos que nós podemos derrubar essa madeira, temos consciência que temos força dentro de nós para fazer isso, a gente tem que só o quê? Empurrar a madeira e se libertar daquele negócio. Hoje, o Espírito Santo quer tratar isso com você. O que é que está te limitando? O que é que está te colocando naquele lugar de prisão? Você tem força suficiente para atacar o pé e derrubar. Não, mas eu não consigo. Você tem força suficiente para botar o pé e derrubar isso aí. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você tem a palavra do Senhor. Você tem o conhecimento do Senhor. E você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Não existe barreira alguma que vá lhe deixar paralisado. A não ser que se você faça como um menino e acredite que aquilo ali não dá para ser derrubado. Aí você vai ficar naquele lugar. O Senhor hoje quer te dar um antídoto para você sair desse quadrado, desse ciclo vicioso. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou muito bem, amanhã eu estou muito mal. O Senhor quer hoje te dar um antídoto para sair desse cercado, desse lugar. E como eu falei, o lugar é a presença. É na presença de Deus, buscando a presença. Mas, queridos, isso é fato. Nós estamos num tempo em que o diabo está lançando de forma forte, com toda a sua força, tudo o que ele pode fazer para te roubar o tempo da presença. Porque ele sabe que na presença está o antídoto para você vencer todas as dificuldades. Mas ele te
coloca cargas e rouba o teu tempo. Queridos, muitas vezes, eu sei que não é só comigo, nós chegamos aqui nessa igreja carregado. E aí quem está ministrando, seja a palavra, seja o louvor, tem que ralar. A ministra aqui, como é que chama? A dirigente. Tem que começar, e aí vem o primeiro culto, e a gente, vamos. Por quê? Porque você já vem de uma semana toda carregado. Para o Senhor começar a fluir dentro de você, é uma luta, é uma briga. E por que isso acontece? É porque na tua semana, o diabo roubou o tempo da presença do Senhor. Porque se você viesse construindo uma intimidade com o Senhor durante toda a semana, você chegava aqui quando a dirigente dissesse, vamos à casa do Senhor, viemos para a casa do Senhor, o primeiro louvor tocasse, você já estava voando. Já estava voando. Mas tem gente que vem para o culto, não tem louvor que preste. Não tem palavra que seja boa. Por quê? Porque durante toda a semana, o alimento que ele colocou para dentro, querido, o deixou dessa forma. Não é 1h30 de culto que vai conseguir mudar esse estado espiritual da pessoa. Então hoje nós temos uma necessidade terrível, grandiosa, de buscarmos de fato a presença do Senhor para nossas vidas. Para a gente não sermos um crente que vive no lugar da ausência, que vive no lugar da derrota, que vive nessa prisão, nessa armadilha que Satanás tem feito para nós. Como eu disse para vocês, o Senhor desde sempre, Ele fez de tudo para estar presente. Lá no começo, quando Ele tirou o povo do Egito, Ele mandou fazer um tabernáculo. O tabernáculo era o lugar da presença do Senhor no meio do seu povo. O Senhor pediu, faça o tabernáculo. Faça assim, faça assim, faça assim. Aquele era o lugar da presença do Senhor no meio do seu povo no deserto. Lá em Jerusalém, surgiu no coração de Davi um desejo de fazer uma casa para Deus, para colocar a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança ficava em tendas. E Davi estava morando num palácio luxuoso. E ele disse, não é possível que eu esteja morando num palácio luxuoso e a Arca do Senhor esteja habitando numa tenda. Então Davi nasceu no coração dele um desejo de fazer uma casa para o Senhor. Mas o Senhor disse para ele, não, você não vai fazer porque as suas mãos são sujas de sangue. Mas o seu filho, que virá depois de você, vai construir a casa. E o templo foi feito. E o templo naquela época, durante muitos anos, ele foi o lugar da presença de Deus. Se ia ao templo, o templo era o lugar da presença de Deus. Era a presença de Deus no meio do povo de Jerusalém. Mas hoje, querido, nós não temos tabernáculo. Hoje nós não temos mais templo. O templo foi destruído há muitos anos atrás. Mas o Senhor providenciou um outro tabernáculo. O Senhor providenciou outro tabernáculo. A palavra diz que Ele tabernaculou. Ele providenciou outro tabernáculo para nós. E esse tabernáculo se chama Jesus. E quando Jesus veio, morreu na cruz, por mim e por você, Ele modificou, como nunca, o lugar da presença. A presença que antes precisava ir no tabernáculo para usufruir, a presença que antes precisava ir no templo para usufruir, agora, através de Jesus e do que Jesus fez, que Ele trouxe o Espírito Santo. E aí Ele disse que Ele, Jesus, e o seu Pai viria fazer morada agora. A morada de Deus agora é dentro de mim.
Eu não preciso mais ir para o templo. Eu não preciso mais ir para o tabernáculo. Não estou dizendo aqui que não é necessário que a gente venha para a igreja. Nós precisamos congregar. Mas se eu perguntar para você onde é que está a presença de Deus e você disser está na TGF, você não está falando a verdade. Ela está na TGF, mas ela está em vários outros lugares, em várias outras casas de Deus, em várias outras igrejas. Todos nós somos casas de Deus, somos lugar da presença de Deus. Agora, existe um lugar particular que o Senhor preparou para mim e para você, para ser o lugar da presença. E esse lugar é aonde? No nosso coração. Daí a importância daquilo que eu falei. Aonde está teu coração? Você consegue me dizer aonde está o seu coração? No que é que o seu coração está colocado? Porque, querido, é triste para nós como crente saber que o Espírito Santo habita dentro do nosso coração. Que o Senhor habita dentro de nós. E nós vivermos lutando com tristeza, com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico. E todos esses troços que tem por aí. Porque o Senhor pensou, sonhou, planejou, colocou a sua presença dentro de mim, para que eu vivesse totalmente, intensamente na sua presença. Mas o diabo sabe do poder que é viver na presença do Senhor. E você talvez não saiba, mas existe uma batalha terrível, uma guerra terrível. E onde é essa guerra? É dentro do seu coração. É para roubar o teu coração. O Senhor disse, me busca de todo o seu coração. Porque se você me buscar, você vai me achar. Mas o diabo tenta roubar exatamente o teu coração, para que você não busque o Senhor. E não possa usufruir dessa presença maravilhosa, planejada por Ele. Eu me lembro, querido, da passagem que tem, daquela passagem que tem no livro de, acho que é no final do Evangelho, eu não anotei aqui, procura para mim aí alguém, onde é a passagem do discípulos de Emaús. Se é livro de Atos, é o final do Evangelho. Eu acho que é o final do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Os discípulos de Emaús. Esse texto, ele conta da história dos discípulos, de dois discípulos, que depois que Jesus morreu, eles voltavam de Jerusalém. E qual era o sentimento desses dois discípulos? Era esse sentimento que eu estou falando hoje aqui para você. O sentimento da ausência. O sentimento da falta. Por quê? Porque aqueles dois discípulos, eles tinham colocado toda a força da vida dele, todo o coração dele em seguir o mestre. E quando ele começou a seguir o mestre, o coração dele se encheu de alegria. Ele saiu desse lugar que nós estamos falando aqui, desse lugar de derrota, desse lugar que você está sempre voltando e tendo que lutar contra eles. Eles tinham vencido isso quando eles passaram a seguir o mestre. Mas agora, o mestre morreu. E eles vinham voltando com esse sentimento da falta, com esse sentimento da ausência. Mas a palavra conta que Jesus, o próprio Jesus, o acompanhou. E aí começou a indagar ele sobre por que vocês estão tão tristes, do que é que vocês estão falando. E eles começaram a falar para Jesus, porventura, onde é que tu estavas? Tu não estava em Jerusalém? Você é o único que não sabe do que aconteceu lá em Jerusalém? O nazareno chamado Jesus, mestre, curou, pregou, alimentou nossos corações, mas agora ele é morto. Ele foi morto.
E Jesus começa a falar com ele e a lembrar da Bíblia, desde Gênesis até aquele momento, de todo o projeto de Deus, de todo o plano de Deus. Começa a relembrar eles. E aí eles chegam num determinado lugar. E aí Jesus ia passar direto. Pelo menos fez a menção de passar direto. Mas aí os discípulos dizem assim: já se é tarde. A tarde já está findando, está ficando noite. Entra com a gente. E Jesus entra. A palavra diz que ele senta na mesa e eles começam a ceiar, a comer. E ali Jesus pega o pão e parte. Quando Jesus pega o pão e parte e entrega para eles, rapidamente a palavra diz: os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram. E eles conseguiram enxergar o Mestre. Queridos, o que acontece conosco é essa mesma história aqui. Nós estamos voltando de Jerusalém, decepcionados e tristes, contando a nossa triste história. Mas Jesus está nos acompanhando e falando para nós e lembrando para nós tudo aquilo que Ele tem feito para estar próximo da gente. O que está faltando é a gente sentar na mesa junto com Ele, sentar na mesa junto com Ele, e Ele partir o pão e nos dar. Querido, essa mesa é o lugar da presença. A palavra diz que depois daquele momento ali, aqueles discípulos se levantaram eufóricos, alegres. Voltou tudo novamente. Eles falavam: poxa, cara, como é que a gente não percebeu? Por acaso o coração da gente não ardia quando ele falava? Querido, seu coração só vai voltar a arder se for na presença. Enquanto você não estiver na presença, o seu coração vai estar nesse lugar de ausência. Mas se você for para a presença, você vai sentir o seu coração arder novamente. Mas a presença não é algo que a gente experimente, passe um tempo e volte a experimentar novamente, ou vá buscar quando a gente não está bem. Não, querido. A presença tem que ser um lugar constante. Um lugar constante, porque nesse lugar da presença é que o Senhor vai te alimentar, vai te partir o pão e te entregar. Ele vai te alimentar, Ele vai te suprir, Ele vai fechar esse buraco que existe dentro de você. Esse que eu estou dizendo, que é o buraco do vazio que você procura preencher com diversas coisas e não consegue. O antídoto é a presença. A cura para isso é a presença. Quem vive na presença não vive mendigando amor. Não vive mendigando atenção. Não vive mendigando presença de pai terreno. Ou de qualquer coisa. Porque ele está suprido de todas as coisas. E na verdade, quem vive no lugar da presença, ela vai ser alimento para os outros. Ela vai ser força para os outros. Às vezes quando a gente está triste, ou quando a gente, por causa das circunstâncias da vida, a gente está abatido, a primeira coisa que a gente faz é deixar de orar, é deixar de ler Bíblia, é querer arranjar outra coisa para ver se a gente esparece e consegue melhorar. Mas aí está um grande erro, querido. Porque o Espírito Santo um dia desse disse para mim assim, ó: pregue a palavra a todo tempo. Pegue a palavra para os outros e para você mesmo. Porque não adianta, querido, eu estar aqui em cima pregando a palavra para vocês quando eu não consigo pregar ela para mim mesmo. Eu tenho que pregar para mim. A primeira alma que tem que ser curada é a minha. E a gente só consegue fazer isso se for na presença de Deus, através do Espírito Santo. É como eu falei para vocês, eu sempre tive facilidade para esboçar a palavra.
Mas essa semana eu sofri para conseguir falar isso que eu estou falando aqui para vocês. Não saía nada, não saía uma linha. Por quê? Porque eu estava desconectado. Foi preciso o Senhor me conectar novamente. Por causa de diversas coisas eu estava desconectado. Então eu não posso, querido, me conectar e desconectar com a presença. A presença é uma coisa que tem que ser permanente na minha vida. Sobre aonde está o seu coração, escute essa e grave bem. Sobre onde está o seu coração. Um dia desse, conversando com uma pessoa, eu disse para essa pessoa assim: o meu coração está no ministério. Eu não sinto alegria, assim, motivação de fazer outra coisa, a não ser pregar para o Senhor, estar envolvido no trabalho da igreja. O meu coração está no ministério. Falei para essa pessoa. É bom o seu coração estar no ministério? É. É um bom negócio o seu coração estar no ministério. Mas Deus me corrigiu. Ele disse: está errado. Mas como? Está errado. Eu ter o coração no ministério está errado. Está errado. O seu coração tem que estar em mim. Por quê? Porque se o seu coração estiver no ministério, quando o ministério lhe for pesado, quando as pessoas a qual você cuida lhe for pesado, você vai voltar para esse lugar da ausência, esse lugar da falta, aquele mesmo lugar da frustração. Mas se o seu coração estiver nele, se o seu coração estiver nele, não há nada que lhe abata. Não há nada que lhe derrube. Se o seu coração estiver nele. Por isso a pergunta de hoje para você refletir durante a semana é: onde está o teu coração? O nosso coração, querido, tem que estar no Senhor. No Senhor. Nós podemos desejar todas e qualquer coisa da vida, mas se o nosso coração não estiver nele, nada vai nos suprir, nada vai nos alegar, nada vai mudar o nosso estado emocional. Nem carros, nem mansões, nem mulher, nem homem, nem nada, nem filho, nem pais e nem mães. Se o nosso coração não estiver em Deus, o diabo vai sempre conseguir trazer a gente para esse lugar de ausência. Foi ou não foi, ele traz a gente para esse lugar de ausência. É primordial que hoje nós venhamos colocar esse lugar da presença como prioridade na nossa vida. Nós não podemos perder esse lugar da presença do Senhor, porque é aqui que nós somos alimentados. É aqui que o nosso coração é aquecido. Independente do que a gente conseguir construir de financeiro na terra, independente, se nós tivermos com o coração no Senhor, nós estamos completos. Estamos completos. Se você está aqui hoje, ouviu essa palavra, se identificou com ela, existe esse vazio que eu estou falando aqui no seu coração, que você já tentou preencher com tudo e não consegue. Chegou o momento de você sanar esse problema de uma vez por todas. Vem buscar o Senhor de todo o teu coração e com todas as tuas forças. Ele é o antídoto. Ele é a resposta, Ele é a cura para isso. Se você está aqui hoje, ouviu essa palavra e deseja barrar isso na tua vida, venha para o Senhor. O louvor vai cantar uma canção, um louvor, e você se analise. Se você está precisando acabar com esse vazio existente no teu coração, esse é o lugar da presença do Senhor. Aqui a cura, aqui a provisão, aqui há tudo que você tem buscado aí fora e não tem achado. A primavera você trouxe.
Meus passos se aproximando, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, sobre os montes, sobre os montes, digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo Tu és o nosso Deus, em ti confiaremos. Tu és o nosso Deus, em ti descansaremos. Tu és o nosso Deus, em ti confiaremos. Tu és o nosso Deus, em ti descansaremos. Tu és o nosso Deus, em ti confiaremos. Tu és o nosso Deus, em ti descansaremos. Tu és o nosso Deus, em ti confiaremos.
Aleluia.